A nossa aula de hoje será sobre periodontia. Nessa aula, nós vamos relacionar a doença periodontal com condições sistêmicas do paciente. A periodontite ocorre quando há uma desarmonia entre a agressão microbiana e a resposta do hospedeiro, sendo este um processo inflamatório que ocorre na gengiva em resposta a antígenos bacterianos do biofilme dentário, que se aglomeram ao longo da margem gengival. Ainda que a presença de bactérias seja essencial para a ocorrência da doença, esse aspecto por si só não é o bastante para predizer o início ou a gravidade da periodontite. Sendo assim, é imprescindível apontar e averiguar outros elementos de risco, como tabagismo, imunidade ou doenças sistêmicas. Vamos lá! Vamos relacionar a doença periodontal com a diabetes. O paciente que apresenta uma hiperglicemia irá elevar a concentração da glicose e diureia no fluido gengival. Isso modifica a constituição do biofilme dental e estimula o crescimento de algumas espécies bacterianas, como por exemplo as bactérias gram-negativas, né? Também ocorre uma mudança no tecido vascular, alterando a dispersão de oxigênio, de anticorpos, nutrientes, a migração de monócitos, de macrófagos, e tudo isso induz a proliferação bacteriana, desencadeia um desequilíbrio fisiológico e resulta em um agravamento da infecção. O paciente diabético também pode apresentar uma hipossalivação, que facilita a adesão da placa bacteriana ao dente. Também um maior incremento da glicose na saliva e no líquido gengival vai entusiasmar e estimular o crescimento bacteriano, vai reprimir a eficiência dos fibroblastos e vai dificultar a cicatrização. E também vai aumentar a produção de ácido lático, que reduz o pH e diminui a atividade tampão da saliva. A conexão entre a doença periodontal e o controle glicêmico se dá pelo fato que, na presença da infecção bacteriana, ocorre uma resistência à insulina, devido à alta vascularização local e ao estímulo à produção de mediadores inflamatórios. Por conseguinte, o controle da doença periodontal pode ser uma ferramenta significativa para o controle glicêmico do paciente. Em resumo, se controlarmos a doença periodontal, teremos uma melhora no quadro da diabetes do paciente. E o contrário é verdadeiro. Controlando o diabetes, nós teremos uma melhora do quadro de doença periodontal. Não podemos deixar de falar sobre o tabagismo, e estudos mostram que o tabaco é um dos grandes influenciadores negativamente que causam danos à saúde oral, por ser um dos principais responsáveis pela baixa resposta imunológica do paciente. Quando ocorre uma vasoconstrição tecidual, que vai diminuir o fluxo sanguíneo local. Isso vai modificar a microbiota e também gera uma isquemia tecidual, que vai mascarar, sim, a doença periodontal. Em pacientes fumantes, a perda óssea relatada nos estudos foi até 2 vezes mais intensa do que em pacientes não fumantes, mesmo apresentando um controle de placa satisfatório. O ato de fumar leva a um processo de cicatrização periodontal mais lento, retardando as respostas ao tratamento. E pode causar também alterações na produção de anticorpos, fazendo com que haja diminuição do IgG. Então é importante sempre lembrar que o tabaco faz com que haja vasoconstrição nos tecidos. Tendo essa vasoconstrição, não vai chegar uma irrigação ideal àqueles tecidos, então também não vai chegar anticorpos para defender aquele local. A leucemia é um tipo de câncer de etiologia ainda desconhecida, porém acredita-se que ela possivelmente é um conjunto de fatores
ambientais e genéticos todos envolvidos, né? Pacientes com leucemia podem apresentar algumas alterações orais, como, por exemplo, petequias hemorrágicas no palato duro, sangramento gengival, úlceras na mucosa oral, candidíase, herpes, mucosite, xerostomia, às vezes aumento do volume gengival, às vezes hiperplasia e dentre outras características, outros tipos de achados também. E esses achados são mais frequentes em pacientes que que apresentam a doença numa fase aguda. O paciente com leucemia, ele pode apresentar problema tanto previamente ao tratamento, como devido ao tratamento realizado, como quimioterapias ou radioterapias, né? Dentre outras características, né? Nós temos a digeusia, que é uma alteração no paladar, uma hipogeusia, que é uma diminuição, ou uma agesia, que é o sumiço total, a perda por completo do paladar. O paciente pode ter também uma disfagia, que já é uma dificuldade ao deglutir. Tudo isso são características e achados devido ao tratamento oncológico. Temos também os fatores hormonais. As alterações nos níveis de hormônio durante a puberdade, a gestação, a menopausa, tudo isso pode modificar a resposta do hospedeiro em relação à placa bacteriana, aumentando a intensidade de progressão da doença periodontal. Então, uma gestante ou um jovem, um adolescente na puberdade, pode apresentar um sangramento gengival aumentado em comparação com um paciente que apresenta a mesma condição de higiene bucal. Então, às vezes, uma gestante, um jovem com uma pequena quantidade de placas já pode ter uma gengiva sangrante, em comparação com um paciente saudável.